Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Essa madrugada eu orava, os irmãos e irmãs sabem, aqueles que nos acompanham sabem, que nós temos apresentado um tema que te conheçam. E esse tema, eu acredito, que nunca gerou tanta dificuldade em nós, aqueles que participam. Nós temos recebido, pela graça de Deus, muitos testemunhos de pessoas que têm conseguido se fortalecer através daquilo que temos procurado compartilhar com os irmãos e irmãs. Mas também temos recebido, obviamente, algumas críticas. De um lado, alguns nos perguntam por que nós usamos alguns escritos que consideramos inspirados, e de outro lado, alguns nos questionam por que nós não usamos. Ou seja, de um lado, alguns que querem que se use, do outro lado, outros que não querem que se use. É normal, né? Cada um tem a sua forma de ver as coisas, mas nós entendemos que a série Que Te Conheça, ela está sendo realmente guiada por Deus, é o que nós acreditamos. Não por acaso essa série está sendo gravada por 5 pessoas que, longe de ser as melhores, né, nesta área ou em qualquer área, entendo, são pessoas que foram chamadas por Deus para isso, e entendo realmente que, pelo privilégio e misericórdia que o Senhor dá ao seu povo, Ele nos levantou para isso. Certamente imagino que haveriam realmente pessoas melhores do que nós para isso, mas se Deus toca o nosso coração a fazer algo, nós marchamos e procuramos fazê-los dentro da nossa pequenez, dentro da nossa fraqueza. Tenho aprendido, inclusive, com essas pessoas, porque no mesmo momento que temos uma preocupação muito grande de colocar diante dos irmãos apenas, de fato, aquele alimento puro, que é a palavra de Deus, que é extraído da palavra de Deus, nós entre nós também temos conversado, e é curioso que nós ensinamos as mesmas coisas sem ter tido antes conversado muito sobre isso. Nós falamos já sobre essas coisas, claro, mas nunca entramos em detalhes como temos entrado agora. E temos sido extremamente beneficiados por Deus em 2 aspectos. Primeiro, por não permitir que nenhum de nós esteja supremo, que nenhum de nós esteja acima do outro. Embora Deus tenha me dado o privilégio de iniciar as exposições, isso não faz de mim absolutamente melhor do que eles, e muito pelo contrário, porque todos eles têm me ensinado e me ensinado bastante, e é maravilhoso ver, porque aí não há primazia entre nós, e todos podemos de fato, como digo, aprender uns com os outros, e também, claro, nas próximas gravações, nas próximas palestras, né, outros estarão conduzindo o raciocínio daquilo que entenderam e entendem da palavra de Deus, e creio Deus irá conduzir cada um deles, e assim a igreja se completa, né, tendo não um cabeça, né, não um cabeça humano, mas apenas Cristo, aquele que realmente é o Filho de Deus, aquele que é o verdadeiro mestre, né? E obviamente assim todos crescemos em sabedoria, graça e verdade diante de Deus.
Mas eu dizia que orava essa madrugada e pedia a Deus que nos desse sabedoria, não só para comunicar, mas também para poder aprender enquanto passamos aos irmãos coisas que certamente sobre a humanidade e a divindade de Cristo, elas não são fáceis de se compreender às vezes, não porque a Bíblia seja difícil, mas pela forma como o inimigo tem se interposto neste tema. Tenho lido alguns artigos tristemente escritos por aqueles que já tiveram a sabedoria no passado da simplicidade da palavra de Deus e vejo com tristeza como de fato a carta de João hoje é possivelmente o melhor remédio para esse problema. Porque as cartas de João, as epístolas de João, primeira, segunda, terceira, elas não só mostram o problema, mas elas mostram também por que veio o problema. Eu gostaria neste momento que me permitam continuar o que foi colocado na Diótrefes ou João, né, de que lado você está, e apenas compartilhar novamente o texto de Diótrefes e algo que o Senhor me impressionou nessa madrugada. Terceira epístola de João, versículo 9. Tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Essa madrugada me vinha à mente exatamente essa questão de novo, o primado, a primazia. Diótrefes, como dito, queria ter a primazia. E enquanto eu orava nessa madrugada, pedindo ao Senhor sabedoria, didática, para poder colocar diante dos irmãos, não só para mim, né, mas para os meus irmãos também, que têm se empenhado nisso, que Deus lhes desse sabedoria para poder realmente transmitir aos irmãos e irmãs essa mensagem de tal maneira que com a simplicidade do céu pudessem entender. Enquanto eu orava, me vinha à mente uma carta que eu li há muito tempo, destinada a Cartwright. E ontem já me veio essa impressão, enquanto eu orava também de madrugada, mas por alguma razão eu não levei avante. Hoje, creio que pela insistência do Espírito de Deus, eu resolvi buscar essa carta novamente para ver se ela poderia ter algo, né, para colaborar com isso, uma vez que eu não me lembrava dos detalhes dela. Eu me lembrava dela, obviamente, de forma muito superficial. Eu quero ler aos amados irmãos o que a senhora White escreveu nesta carta a Cartwright, que era um exímio pregador, uma pessoa que realmente tinha um certo conhecimento, e eu gostaria que cada um analisasse por si mesmo, e creio que a carta falará por si a cada um de vocês. Vejam, diz, é claro que eu não vou ler toda a carta para não tornar muito cansativo, eu vou pegar os pontos principais, está bem? Entristeceu-me ouvir a vossa decisão, mas tenho tido razões para esperá-la. É um tempo em que Deus está experimentando e provando o seu povo. Tudo quanto pode ser sacudido, sacudido será. Só aqueles cujas almas se acham bem firmados na rocha irão resistir. Os que descansam em seu próprio entendimento, os que não permanecem constantemente em Cristo, estarão sujeitos a mudanças como essas. Se vossa fé se tem fundada em homens, então podemos esperar apenas tais resultados. Ela inicia a carta falando da Cartwright, que havia resolvido sair da mensagem, havia resolvido sair das fileiras do povo de Deus, e ela começa mostrando que ela tinha razões para esperar isso, diz que será sacudido tudo que será sacudido, e diz inclusive aqueles que estão firmados em homens. Gostaria apenas de repetir aos irmãos, amados irmãos, que eu tenho encontrado muita alegria, embora muitas preocupações pela responsabilidade que repousa sobre nós, de poder tentar apresentar ao nosso povo um tema tão profundo como a série Que Te Conheçam, uma vez que nós sabemos que tem sido a grande frase, o grande versículo desse povo que está tentando levantar o estandarte do príncipe Emanuel, o nosso Senhor e Salvador. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Este
que te conheçam, de fato traz a vida eterna junto com ele. E se nós em algum momento estivermos ensinando alguma coisa que não seja correta, certamente não será cobrado. E por isso nossos joelhos no chão, agradecendo já a todos aqueles que têm orado por nós também, para que esta série realmente possa ser uma bênção e que Cristo e seu Pai sejam exaltados e não o homem. Então, Ellen White apresenta aqui já alguns aspectos pelos quais ele estava falhando. E eu gostaria de continuar para que você possa entender os preâmbulos dessa carta e a importância e o que ele tem a ver com Diótrefes, que, como nós sabemos, pouco antes de apresentar todo esse problema da primazia dele, mostrava que não recebia os irmãos, etc, etc, etc. Sempre tivestes o desejo de poder, de popularidade, e isto é uma das razões da vossa presente situação. Rogo-vos, porém, que guardeis convosco as vossas dúvidas, vossas interrogações, vosso ceticismo. O povo vos tem dado mais crédito quanto à força de propósito e estabilidade de caráter do que possuís. Pensavam que erais um homem forte. E ao manifestar de vossos sombrios pensamentos e sentimentos, Satanás está pronto a tornar os mesmos tão intensamente poderosos em sua natureza enganadora, que muitas almas serão iludidas e perdidas mediante a influência de uma alma que preferiu as trevas à luz e se colocou presunçosamente ao lado de Satanás nas fileiras do inimigo. Cartwright, então, tinha o desejo de popularidade. Recentemente, muitos viram uma entrevista de alguns irmãos que estavam no nosso meio. Muitos me ligaram, me pedindo que fizesse uma defesa em relação àquilo que foi dito, como já comentei. E por muito tempo eu questionava, porque obviamente não está no homem julgar, mas tudo apontava para um desejo de popularidade, para um desejo de exaltação própria. Eu hoje me rendo às evidências. Embora no meu coração eu não queira julgar aquelas pessoas, eu me rendo às evidências do que os levaram a tal. E cada um julgue por si, se assim lhe for permitido fazer. Nós realmente vimos muita coisa triste que foi dita ali, mas hoje, entendendo a situação de Diótrefes, entendendo a situação de Cartwright, quem sabe nós possamos ter uma leitura realmente mais correta do que houve ali. Desejo de likes, desejo de popularidade, desejo de exaltação própria. É triste, mas é real. E, continuando, vossa ambição librou-se tão alto que não aceita coisa alguma inferior à elevação do próprio eu. De fato, irmãos, nós podemos com segurança dizer que, embora a série Que Te Conheçam procure de fato apresentar a Cristo e a seu Pai, exaltando sempre a eles no lugar do homem, de muitos se poderia dizer que o título de sua série poderia ser Que Me Conheçam. Muitas pessoas hoje estão querendo popularidade, estão querendo de fato atrair-se a si mesmos, a glória e a honra, esquecendo-se de um detalhe muito importante. Número 1, devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Por isso eu agradeço que Deus trouxe pessoas para estar junto conosco na série que são bem melhores do que eu. Assim eu aprendo com eles e em algum momento, quem sabe, eles podem aprender alguma coisa comigo também. E entendo que essa mensagem, meus irmãos, que te conheçam, ela realmente tem que servir a esse propósito. E o segundo ponto, que infelizmente creio muitos têm esquecido, precisamos de fato assumir a nossa posição de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Agora, vamos verificar se você consegue detectar Diótrefes nas várias vozes que se levantam hoje em dissonância às vozes que temos procurado apresentar, na certeza de que
se cumprirá o que disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós não estamos preocupados em convencer ninguém de nada. Nós simplesmente jogamos a semente. Se esta semente for verdadeira, o trigo a receberá. Se essa semente for verdadeira, os verdadeiros filhos de Deus ouvirão a voz de Cristo através da mensagem que levamos. É nisso que acreditamos. Aquilo de que sempre necessitastes foi um coração humilde e contrito. Continuo. Quão humilhante, quão rude e tosca era essa condescendência da majestade do céu para que ele fosse um de nós. Ele atraía a simpatia de todos os corações mediante o mostrar-se capaz de compadecer-se de todos. Os homens de Nazaré, em suas indagadoras dúvidas, perguntavam: não é este o carpinteiro? Aqui, a carta tenta fazer Cartwright entender qual era o problema dele. Ela exalta aqui a natureza humana de Cristo, mostrando que Cristo, como um ser humano, humilhou-se à forma de servo, fazendo-se servo por nós. O homem modelo, esse é o ponto em que Cartwright errava. Possivelmente ele não entendeu a natureza humana de Cristo e como Cristo de fato veio e se fez um ser humano aqui. O homem modelo, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Pessoas se levantam, inclusive, dizendo: Jesus disse que era igual a Deus. Ele nunca disse isso. O homem modelo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou sobre si a nossa natureza e viveu quase 30 anos numa obscura cidade da Galileia, escondida lá entre as colinas. Toda a hoste angélica achava-se ao seu dispor e, no entanto, ele não pretendia ser alguma coisa grande ou exaltada. Preste atenção nisso. Não adicionava um professor ao seu nome para agradar-se a si mesmo. Era carpinteiro, trabalhando por salário, servo daqueles por quem trabalhava. Finalizamos com isso. Esse é o final desta carta. O poder do Pai Eterno. O poder do Pai Eterno e o sacrifício do Filho devem ser mais estudados do que o são. O poder do Pai Eterno e o sacrifício do Filho, fazendo-se homem, devem ser mais estudados do que o são. Não tem sido essa a nossa ênfase naquilo que temos ensinado? E mais, em sua morte sobre a cruz foi consumada a perfeita obra de Cristo. Em seu sacrifício e sua intercessão à direita do Pai, reside nossa única esperança de salvação. E preste atenção como ela finaliza as últimas linhas da sua carta. Nossa alegria deve ser exaltar perante os homens o caráter de Deus e tornar seu nome um louvor na terra. Temos tristemente ouvido pessoas que têm insistentemente dito: não, a divindade de Cristo não se resume ao caráter. Temos ouvido isso há muito tempo. O eco daquelas pessoas que não entendem que o caráter de Deus deve ser exaltado, como foi exaltado na vida de Cristo. Por isso nós encontramos nos escritos da Sra. White tantas vezes ela colocando o caráter do Pai. Cristo veio e manifestou o caráter do Pai. Isso fará que ao olhar para o caráter do nosso Pai, ao olhar para o que o Pai pode fazer em nós, através de seu Filho Jesus Cristo, nós iremos finalmente refletir de fato o caráter do Filho, que não buscou exaltação para si e que, acima de tudo, valorizou o tempo todo, a humanidade dele aqui na terra, mostrando sim que ele era o Filho de Deus, mas que nós podemos também refletir o caráter do Pai
refletir o caráter do Filho nessa terra, e somente quando isso acontecer é que ele reconhecerá a sua igreja e virá buscar-nos. Que Deus seja contigo, pense nisso com carinho e possa você também ter em mente sempre a honra e a glória de Deus, mostrando a todos que há um Deus no céu e que nós procuramos manifestar o seu caráter aqui na terra. Que Deus te abençoe. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.